tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de junho de 2010, quinta-feira. O verbete é 1587. 3 páginas, 32 logias e 6 máximos. O tema é autoaniquilamento do pesquisador. A especialidade é a parapatologia. Definição. O autoaniquilamento do pesquisador, observador ou investigador, homem ou mulher, é a reação pessoal patológica, sindrômica, do profitente da dogmática da ciência convencional ou eletronótica, ainda em pleno século XXI, a qual busca abordar racionalmente as realidades físicas do cosmos, mas elide amauroticamente a própria existência da consciência humana do trabalhador técnico, a partir de posturas rígidas da irracionalidade da pesquisa não participativa e da norma corruptora do publicar ou morrer. O aniquilamento do pesquisador ou pesquisadora, a falácia nas pesquisas científicas, a pesquisa não participativa, impossível. O investigador tecnológico na condição de instrumento amaurótico da indústria, do capitalismo selvagem e da sociedade ainda patológica. Eu chamo a atenção para a argumentologia sobre a caracterologia, e tem 4 categorias de autoaniquilamento de pesquisadores em áreas diferentes de atividades humanas. Cientistas, filósofos, intelectuais e artistas. Nós falamos aqui de uma parte internacional, uma da França e 2 do Brasil. Na remissologia tem 15 indicações, nós chamamos a atenção. Aprofundamento da pesquisa, barreira teórica, binômio autoconscienciometrologia, autopesquisologia, impasse na pesquisa e pesquisador independente. Frase enfática. Assim, do autoaniquilamento do pesquisador ou pesquisadora, é evidente a demonstração da insuficiência, da boa vontade e da boa intenção quando atuam sem o autodiscernimento. Como encara você a condição do autoaniquilamento do pesquisador? Para você, tal estado patológico vai continuar até quando? Agora, pergunta. O conhecido me indicou a leitura do livro, o livro de Urância. Estou na metade do livro, que tem mais de 2.100 páginas. Como nunca ouvi falar dele, nem ao menos alguma citação, estou muito intrigada, pois se for verdadeiro, traz informações importantes. Gostaria que o Dr. Valdo comentasse alguma coisa, caso conheça o livro. Eu conheço, tem tudo isso lá na biblioteca, eu não falo nisso porque não tem tanto valor. Só tem apresentação. O livro é muito rico. Eles gastaram muito dinheiro para fazer tudo aquilo. Mas se espreme não dá muita novidade, não. É muita coisa tipo iniciação, etc. tal. Mas você mesmo nunca tinha ouvido falar nisso. Assim é muita gente aqui. É Urântia que escreve, que é Urância. Esse livro é muito falado numa certa época, residualmente, só no local. Mas depois disso, vocês não veem ninguém falar. É a primeira vez que falam nele aqui. Nós temos tudo lá embaixo e tem outras derivações desse livro também. Tem tudo lá na holoteca. Sou de Prudentópolis, Paraná. E recentemente formamos um grupo de pessoas interessadas no estudo da conscienciologia e projeciologia. Criamos a SECONS, Sociedade de Estudos da Conscienciologia. Quer dizer que estão secando a conscienciologia. É em Prudentópolis, no Paraná. Por ser recente, estamos encontrando dificuldade quanto à aquisição de obras e por isso temos nos limitado a informações baixadas na internet e, sobretudo, de informações do site CAEC, vídeos do YouTube, etc. Qual é o nosso objetivo? Estamos numa sociedade de 50 mil habitantes, rodeada por 12 cidades de mais ou menos 230 mil habitantes. Mais de 130 igrejas católicas, um centro espírita kardecista e um terreiro de candomblé.
só para vocês verem nossa situação. Mas estamos na luta para ajudar dentro de nossas limitações, na abertura, na formação autocrítica, tendo em vista o intermissivo, o princípio da descrença. Então pedimos orientações e informações de como adquirir obras. Seria bom você falar aí todos os detalhes. Agora, ó, eu só quero fazer uma observação para você falar para os seus companheiros. Não entra nisso como se você estivesse saindo de uma seita ou de uma religião e vão brigar com as outras. Esquece esse povo que tem aí, essas igrejas, centro espírita, candomblé. Cuida da sua vida e mostra informação. Se a pessoa quiser, muito bem. Se não quiser, que ela esqueça também. Mas agora o processo é informar. Mas nada de brigar. Não fica fazendo competição, não, que a conscienciologia não tem competição. A conscienciologia tem a pretensão de se apresentar como uma ciência. Ciência não pode estar fazendo competição, não existe isso. Então esqueça onde você está. O Brasil tem um monte de lugar que está cheio de igreja. Só Salvador tem quase 400 igrejas. Isso faz parte do serviço. O povo, a igreja sempre fez isso. Coloca em cima do promontório com um sino bem grande para chamar o povo e fazer a lavagem cerebral. Agora, esquece isso tudo e cuida de mostrar a realidade, mas não fica brigando, nem fazendo competição com a igreja, não. Do jeito que você está falando aqui, parece que vocês estão preocupados com isso. Esquece isso. Cuida de vocês e da realidade, vamos dizer, relativa de ponta, que são as verpões. Mas fala para ele onde é que acha. No site das tertúlias, você vai encontrar o link nossas publicações e que você tem entrar no site Shopcons, que você adquire os nossos livros. E tem o telefone também da editora Epígrafe, que é a que está organizando o Shopcons, que é 45 3525 0867. 45 3525 0867. Então são duas formas de você conseguir os livros. Este próximo fim de semana estou indo percorrer o caminho de Santiago. Sairei da Suíça, atravessarei a França e a Espanha. O professor teria indicação ou contraindicação nesse sentido a meu respeito nessa caminhada? Olha, esse negócio aí é uma faca de dois gumes. Cuidado, eu já tive atendendo gente que veio avariado desse caminho de Santiago, que é uma besteirada danada de processo de misticismo, crendice, beatice besteirada. E tem também um caso que aconteceu comigo, que é um caso até que envolveu gente do banco, um negócio grande. Eles me falaram daquilo e falaram assim, o cara não vai lá. Eu estou vendo que eles vão acabar com você. Falei com o cara, ele foi, até hoje eles estão atrás dele. Nunca mais ele apareceu. Mataram o cara em algum lugar lá. Isso foi no caminho de Santiago. Agora, isso ficou conhecido lá no banco, porque na hora que eu falei, todo mundo começou a rir de mim. Na gerência do banco em Ipanema. O cara, ó, até hoje. E eu tinha avisado, avisei antes. Tudo por causa da psicosfera que eu vi dele com os negócios que estavam irradiando. Falei assim, não vá. Eles riram de mim. Paulo, o caminho de Santiago é santificado. Modo que, abre o olho, viu, chefe? Abre o olho com isso. Isso é uma besteirada danada. Cuidado com isso. Tem de tudo. A baratosfera está em todas. Então, aonde tem gente fanática, faço essa pergunta para saber. Outra coisa, esse negócio que eu estou falando do banco, eu tenho testemunha. A gente pode mostrar isso. Tem gente que viu lá. Tem gente que está até aqui conosco, aqui em Foz, que viu essas coisas a hora que eu falei o negócio. Depois, minha filha, me chamaram, a hora que o cara assumiu, me chamaram do banco, queria que eu fosse resolver as coisas. Eu falei, não, eu fui lá, acabei com ele, não é isso que vocês estão pensando? Entende? Foi um negócio, foi um oba-oba, sério, bravo. Agora, tudo foi assim, espontâneo. Gerente do banco, uma das filiais mais sérias do banco no Brasil é essa de Ipanema. Outra coisa, é dessas que eu cheguei até a ajudar essa agência.
Quando, uma vez que eles precisaram de dinheiro, eu peguei o dinheiro das minhas firmas e levei de carro, entrei por trás e acertamos os negócios. Eles nunca puderam esquecer isso. Entende? Negócio sério. Agora, esse estava como gerente lá. Mexia com processo de seguro, uma opção de coisa. Faço essa pergunta para saber como se processa a lembrança de uma pessoa já dessomada. No caso é o meu pai, que já morreu há 27 anos. Me lembro muito dele e em momentos difíceis de minha vida penso demasiadamente nele. Se ele já ressomou, como ficam as lembranças? Tudo isso tem. Fica desendereçado, porque vai para ele e ele não consegue responder. Agora, o melhor é o seguinte, pensa positivo em cima dele, mas não peça nada para ele, não. Deixa ele seguir o destino dele. Cuida da sua vida enquanto você está aqui. Ele já foi, você está. Numa das tertúlias eu falei sobre a possibilidade dos livros serem gratuitos. O senhor disse que eu deveria estudar a democracia pura. Por uma dessas coincidências do destino, fui convidado a assistir a uma entrevista sobre o tema na TV UOL, onde era possível participar com perguntas online. O entrevistado foi o professor J. Vasconcelos. E de tudo que ele falava, imediatamente analogias com a verba da conscienciologia iam surgindo na minha mente. Até que no final, o entrevistador pediu que ele falasse do bairro Cognópolis, e o nome do senhor surgiu no meio do assunto. Não pude acreditar. E o mais importante, acabei ganhando um exemplar do livro. Ou seja, é o primeiro livro que me chega em mãos de um autor conscienciólogo. E justo sobre o tema que o senhor disse que eu devia estudar. Quis partilhar o acontecimento porque, para mim, ele surge como sinalética. Uma brutal sinalética do caminho a ser seguido. Olha, você puxar a orelha dos dois lados dessa vez, não foi? Bolas, é o tijolo na cabeça, isso não é a pedra, é o tijolo. Agora, ó, vamos estudar. E qualquer coisa você aparece aqui que eu te arranjo mais uns livros sobre esses assuntos. Nós temos alguma coisa, vamos fazer uma mini biblioteca para ela, né? Ela é boa, ela está muito interessada nessas coisas, já faz algum tempo que de vez em quando ela manda aqui. Eu sei porque eu não esqueci o nome. Agora, gente, eu queria falar para vocês que hoje vai ter a convocação da Assembleia Geral Extraordinária do Discernimento. Vai ser às 16 horas. A segunda e última convocação é às 18 horas. Tem a pauta que é a posse dos novos secretários. Você de ver como é que fica isso, aqui tem a listagem, quem quiser interessado, é às 4 horas, está aqui, ó. Se alguém quiser ver, para ver os nomes que tem, etc. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês, sério. Nós temos aqui o encontro de voluntários em Foz, que é o segundo encontro internacional dos voluntários do IPC. Começa hoje, por isso que já tem gente aqui, ó, que já é dessa turma. Agora, é a área da conscienciocentologia na sede do IPC em Foz do Iguaçu. A sede que eles estão falando aqui é lá no discernimento. Pois é. Agora tem o segundo encontro, tem tudo aqui os detalhes da programação. Quinta, sexta, sábado e domingo. E, inclusive tem 3 opções de mini curso ocorrendo simultaneamente. Se alguém quiser ver, tá aqui, ó. A turma que aparece, essa multidão que aparece aqui do encontro anterior. Entende? Vai ter outra agora aí. Se alguém quiser ver, está aqui também, tá certo? Agora, eu queria só falar uma coisa para vocês. No nosso amigo Ferri aqui, o tal italiano, que eu de vez em quando falo as coisas para vocês, eu descobri um tópico que eu vou ler para vocês verem que é o processo da consciência multívola. Ele está falando das consciências multívolas aqui e falando sobre a socimultívola, indiretamente. Só que ele não usa esse nome, mas é o pensamento. Agora, ó, vocês têm que lembrar que isso desse homem é mais de 100 anos, tá? É muito tempo, são 100 e tantos anos. Assim, é certo que depois o povo mudou de opinião com bandeira ao vento, mas não é sua culpa. Mas, sim daqueles que, estando do alto do poder, deixam o povo na inconsciência e na miséria. O povo de Serignola
vive nas trevas da inconsciência a respeito das coisas administrativas e políticas, e por isso muda de opinião como uma bandeirinha ao vento. Deem uma consciência ao povo e verão que deixará de mudar voluvelmente, mas que terá, pelo contrário, tenacidade de ideias e de apreciações a respeito das coisas públicas. Agora veja, isso ele está falando não só da consciência multívola, nós já debatemos isso aqui, não já? Já trouxe o verbete. E também da socimultívola, que é o conjunto dessas consciências. Há 100 e tantos anos a situação era essa em Cerignola, que era da Itália, com os processos todos. Agora, o que é interessante, ele usa a palavra bandeirinha ao vento e voluvelmente. O volúvel é o multívola. Está entendendo? Está perfeita aqui a situação. Vocês veem que o século XXI não mudou nada. As coisas continuam do mesmo jeito que era há 110 anos. Conforme o lugar tem. Tudo precisa de quê? De educação, que é o que falta. Agora, ó, vocês estão vendo o valor da educação política, que eu vivo falando. Como é importante o Conselho dos 500, a Cognops e tudo mais. Que é justamente levantar essa bandeira, isso, explicar essa situação, para acabar o processo do multívola. Eu recomendo muito esse verbete para certas pessoas que aparecem aqui. Essas são novas. Olha o multívola. Todo mundo que tem ainda acima da dispersão é da multívola. Todo mundo que tem ansiosidade demais, ou ansiedade, ansiosismo, é também da multívola. No serviço de apoio a gente já atendeu pessoas que o encaminhamento foi o verbete. O verbete é a multívola, né? Repassa. E lá eu escrevi de uma tal maneira para todo mundo entender com calma, para mostrar isso, porque é difícil. Para Paulo, na página 6, filiologia, você pode falar da liberofilia? A liberofilia, o problema todo é o seguinte: uma pessoa que gosta da coisa aberta, ou seja, consciência com abertismo consciencial. A neofilia, aquela pessoa que quer saber de poder debater, discutir, saber das coisas, se inteirar da coisa nova. Então, a neofilia também entra numa situação dessa. Agora, essa liberofilia da situação é a pessoa que gosta da liberdade para si, mas também que ela defende a liberdade dos outros, para haver reciprocidade, a mutualidade, convívio. Então, é o problema da democracia. Agora você veja, o povo fala o que for, mas que a ciência também tem dogma, tem igual a religião. Porque ela estatui, ela afirma, ela é peremptória, ela dá de uma tal maneira que você não pode sair daquilo. Outra coisa, você quer maior demonstração, por exemplo, dessa dogmática, do que a formação, por exemplo, de a pessoa que vai defender o mestrado, que é a guerra de nervo que eles fazem. Aquilo é um negócio totalmente patológico. A guerra de nervo que se faz na maioria desses cursos, é maioria, não é minoria não, a maioria dos cursos de mestrado cria uma guerra de nervo. Gente, o que eu tenho atendido de gente que está fazendo mestrado, a pessoa chega, eu olho para ela e falo assim: você está fazendo mestrado? Sim. Como é que você sabe? Negócio engraçado, né? Agora, o mestrado cria muitas rugas nas mulheres. É isso que eu falo. Você vai fazer o mestrado, cuidado com a sua pelezinha. Entende? Cada ruga. Agora, o que a gente vê na faculdade, mestrado, que tem muito mais força quando a pessoa escreve a monografia, a tese ou dissertação, se ela faz a citação do monstro sagrado, do que se ela tem um argumento lógico. É lógico, é o pegadeus. Então, reforça isso que você está falando, né? Tudo é feito assim. A universidade hoje agora, é veja, autoridade. Esse verbete é todo baseado nisso. Agora, é uma tolice enorme. Por quê? O prioritário da pessoa, mesmo essas pessoas, que às vezes no meio delas tem muita gente egocêntrica, infantil, mesmo adulto, mas muito egocêntrico. É uma bobagem enorme, porque estão defendendo o ego de maneira errada.
Ele devia defender para ver o que vai acontecer, porque como é que fica? Por isso, é aquilo que o cara me falou lá em São Paulo uma vez. Valdo, eu tenho que pensar que a gente vai acabar depois que o corpo morre. A gente também acaba junto, senão eu estou perdido. Vai me dar muito trabalho para viver a vida humana. Isso é o cara me falando. Falei assim, ó, tchau para você. Não, esse eu me despedi dele, tchau. A gente se encontra por aí. As quebradas da evolução. Em algum lugar. Em algum lugar. Eu já falo quebradas porque o cara já quebrou alguma coisa. Está entendendo? Houve alguma coisa com ele. Mas veja, isso é terrível, né? Eu tenho que pensar que a gente desaparece para eu não me preocupar com isso. É quer se enganar. Então, veja, o processo de uma autocorrupção consciente, intencional, feita de caso pensadinho, tudo arrumado. Agora, no meio desse está cheio disso. Agora, e quantos que eu já vi no Brasil e no exterior? O pior é nos Estados Unidos. Valdo, eu te dou razão na opção de coisa dessa, mas eu não posso assumir isso. Não dá. Teve aquele caso que o cara chorou, que falou, eu não tenho força para... Não, esse eu tive dois. Eu tive um em São Paulo e outro no Rio. O de São Paulo foi na casa, onde a gente tinha uma casa lá na Santos Dumont, lá perto do Banês, do clube lá, né? O caso é que esse era um diretor de uma grande firma. Chegou e chorou no meu ombro. Estava só nós dois em casa, ainda foi bom, porque eu não pude falar isso com ninguém. O homem era bem mais velho do que eu, mas estava muito lúcido, e ele tinha muito poder nas coisas, no processo todo, mas ele não tinha força para enfrentar o ambiente. Agora o outro era de São Paulo, e visitou no consultório, em Copacabana, no Rio. Chorou também na minha frente. Esse foi muito chato, porque a hora que eu vi que ele estava alterado, eu tive que fechar as portas todas para as enfermeiras não ter como estar chorando na minha frente. A sério. Esses dois eu nunca pude esquecer, porque todos os dois tinham muito valor. Esse São Paulo fazia muita assistência, ajudava os outros, era uma grande personalidade. O outro era intelectual, esse do Rio. Tradutor, escritor, uma opção de coisa que ele fez. Mas são pessoas frágeis, você está entendendo? Outra coisa, ninguém era daquele frangonote, não era frangonote, não, já era pessoa já madura, consciente, de meia idade para cima. Esse São Paulo já tinha mais de 50 anos, o outro do Rio tinha mais de 40. Homens, não eram mulheres, não. Entende? Outra coisa, eles não tinham interesse nenhum de fazer uma cena daquela, aquilo era espontâneo, era real. Porque não havia nenhum interesse para nada na história, entendeu? Então, isso aí eu não pude esquecer. Na minha vida, esses casos, em caso você não esquece. Né? Tá. Agora aqui. Ao iniciar o arco voltaico, faço EV para assimilar e perceber os bloqueios energéticos das pessoas. Sinto-os, analiso e faço novamente o EV para desassimilar as energias da pessoa. E depois me vem uma vontade de rir, uma alegria, não sei bem explicar. Pergunto, foi feita a limpeza? Ele está entrando em euforia, não estou sabendo o que é. Isso é euforia que chama. Quando eu sentir que a pessoa está sentindo, é hora de parar para desassimilar? Não. Continua até aquilo desaparecer. Você vê a hora que a energia sai, some, desaparece. Deve insistir. Agora, isso que você está sentindo é euforia. Euforia intrafísica. É bom você analisar, ver o DVD aí da enciclopédia e vai ver tudo que diz respeito a euforia. Tem muita coisa para você entender. É bom você saber o que é euforia. Porque às vezes você não está sabendo reagir corretamente depois que está acontecendo essas assistências. Participarei amanhã do ECP2 em Curitiba, tendo a interação pesquisador independente, mini peça humana do Max Mecanismo Assistencial Multidimensional de alto nível. Como posso participar mais e melhor do campo energético deste curso, além de ser doador de energias nos quesitos assistência policármica e otimização das parapercepções? Como ampliar minha sinalética parapsíquica?
a melhor coisa que você faz, você chega lá e faça vamos dizer, se entregue ao processo. Chama passividade ativa. Então você participa, mas dando passividade. Você dá uma passividade observando tudo que acontece. Isso é que é o melhor que você pode fazer para ajudar aí, e os amparadores às vezes vão ajudar você mais aí. De qualquer maneira, nesse serviço que você está fazendo, se você vai trabalhar para fazer doação, já vai ajudar você muito, e muita coisa pode acontecer. Nessas doações, nas CP2 comigo, muita gente saía do corpo, com lucidez, via muita coisa. Poderia incluir em estrangeirismologia a frase to publish or perish. Ele está querendo colocar o que eu falei, publicar ou morrer. Você pode pôr, é to publish or perish. O senhor comentou essa semana a respeito também de unidade própria dos artistas. Poderia discorrer mais sobre o assunto? O caso é o seguinte: todo artista, antes de mais nada, ele faz evocação de alguma coisa para a criatividade dele. Na hora que ele faz a evocação, ele se transforma em médium. Ele é um sensitivo, ele é intermediário entre a situação. Então, aqueles artistas extrafísicos também vêm para passar para ele alguma ideia, alguma criatividade, fazer, enfim, a fertilização do mental soma dele em alguma coisa. De modo que o artista, de modo geral, é isso. Agora, o processo todo é que a maioria dos artistas são dominados demais pelo psicossoma, ou seja, pelas emoções. Esse processo de emoção, às vezes, prejudica o encaminhamento da criatividade e a expansão do conhecimento da pessoa. Isso é bom que o artista sempre veja. Outra coisa, o artista, de modo geral, ele às vezes é muito dominado por essas emoções, a tal ponto que eles falam que internacionalmente o artista não é bom juiz da sua própria obra. Ele não sabe, às vezes, ele não tem gabarito de ver, a autocrítica dele não chega a um nível desse. Porque uma boa tendência, ou melhor, uma tendência natural de muitos artistas é ter um ego grandão, maior do que o edifício onde ele mora. De modo que isso também tem que descontar devido ao processo de autopromoção. Aqui mesmo eu estou falando dos artistas, aqui, ó, isso aqui é problema de autopromoção. Artista, a condição de auto-aniquilamento de múltiplos artistas brasileiros, defensores há décadas do sanguinário ditador Fidel Castro Ruiz de Cuba, vítimas e exemplo indefensável do servilismo no contexto esquerdista das artes no Brasil. Eles fazem isso para fazer autopromoção. Eu sou amigo do ditador tal, eu sou amigo do dirigente de Cuba. Então o processo não é só esquerdismo, não, é autopromoção burra. Agora, isso então é bom a gente ver, no caso aí. Toda consciência passa algum momento de sua evolução em um planeta como o nosso, dores, provações, sim, e coisas piores e coisas melhores, né? Acha injusto se a resposta for sim. Ok, você reclama, né, para o bispo. É como trazer o sofrimento para um aluno mesmo, ele não merecendo. Ele merece, porque tem as vidas anteriores. Ninguém recebe nada que não recebe, que não merece. Sempre recebe aquilo que é o merecedor. Está dentro da lei do mérito, o princípio do mérito. É a democracia do mérito. Sempre tem a meritocracia. Não fica pensando que não recebe. Você não conhece a vida anterior, ou vidas anteriores, os milênios de vida dele antes. A lógica para mim é que todos que estão nesse planeta, por algum motivo, errou. E aqui é o seu lugar. Aqueles que não erraram jamais passarão aqui. Não existe isso que não erraram. Você está querendo muito. Com exceção das consciências superiores, que pelo seu livre-arbítrio se escolheram vir ajudar. Por que os animais que não têm consciência como a nossa sofrem? Eles sofrem relativamente, mas não tem. Se ele não tem consciência, não tem muita consciência também do sofrimento. Se a pessoa não tem consciência, por exemplo, um cara está em coma, vai falar que você dá uma espetada nela, ele não sente nada. Porque ele está inconsciente, ele não vai sentir. Não há transmissão do processo da dor. Se conforma o nível do coma dele. Então, veja, a mesma coisa é bicho.
Eles não têm a mesma dor que a gente, porque eles não têm consciência do processo de dor. Já vi, infelizmente, cavalos e cães com problemas psicológicos, devido a serem maltratados pelos homens. Isso tem. Eles são conscientes que caíram de nível evolutivo? Não. Eles estão em evolução. Eles vão chegar ainda e ser gente, igual o cara que está tomando conta. Possivelmente, esse cara que está maltratando o cavalo deve ter sido maltratado quando foi cavalo. É isso? Isso é que o cara falou. Eu falei, ó, besteira isso também. Existe disso, está descontando. É um processo de represália, vingança. É isso? Sou tertuliano e faço TENEPS há apenas 2 meses, seguindo rigorosamente o manual. Sinto alegria íntima incomparável. Ó, é um segundo que está com euforia aqui. Isso é euforia, cuidado. De saber como fazer com isso. Entretanto, essa madrugada não houve nenhum acoplamento áurico ou rapor energético. Aguardei umas 3 horas e nada. Isso é normal? Acho que esqueceram de mim. Não. Às vezes, é a criança do filme lá, esqueceram de mim. O problema todo é o seguinte. O problema é que, às vezes, você está precisando de assistência. A TENEPS não é só você ajudando os outros. É eles também, os amparadores de função, ajudando você. Pode ser que aí, no caso, tenha sido isso. É uma fase de ajuda a você que você está precisando. Vê aonde é que você está batendo pino, que é capaz de ter algum pino que está batendo aí. Olha bem. Poderia falar alguma coisa de mim através da sua sinalética? Espera aí, deixa eu só ver aqui. Espera aí. Você precisa ter cuidado com as moças que estão na sua vida. Tem uma de olho grande, abre o olho. Swedenborg provavelmente seria laureado hoje por suas realizações científicas se o seu nome não tivesse sido apagado da história da ciência após ter deixado a carreira científica para se tornar um divulgador e escritor de assuntos extrafísicos. Algo parecido aconteceu com Nikola Tesla, ou Nikola Tesla, né, como outros falam, quando declarou seu interesse no extrafísico. Existe alguma postura ideal para comunicar suas convicções pessoais sem cair no descrédito, ainda seria uma utopia no atual cenário da evolução humana? Olha, eu, por exemplo, estou falando aqui umas verdades relativas de ponta e eu nunca me preocupei com esse negócio de descrédito ou crédito. Aqui, eu dou uma banana da esquerda e uma banana da direita para qualquer coisa. Eu faço aquilo que eu acho que é o melhor. E outra coisa, se ninguém levar isso em consideração, eu levo, porque eu estou fazendo auto-revezamento para outra vida, de modo que eu não perco tempo. Quer dizer, eu acho que a minha atitude é muito mais inteligente do que a do Swedenborg e do Tesla. Estou fazendo uma coisa para ficar comigo. Eu sei o que é. Estou dando as indicações, já faço a coisa toda. Se falhar tudo por lá, não vai falhar comigo. Eu sigo depois. Eu admito outras vidas. Então, muda tudo. Pensa nisso. Não seria de extrema importância ter sido escrito sobre regras de hífens e a criação de novas palavras com ele no manual de Mega Pensentes ou da redação, uma vez que é difícil achar esse material? Não, você agora é só ver o livro da Marina, aí tem, né? Eles estão vendendo lá, né? Da Marina e do Antônio. É só pegar que lá está falando tudo sobre o processo de hífen. Eu não coloquei no manual de redação porque o processo, nenhum nem outro, ainda não tinha chegado a um nível que precisava de falar nisso. Porque senão eu ia falar uma coisa antes da hora. Isso foi escrito muito, com antecedência, tudo é feito aos poucos. Agora, o livro da Marina e do Antônio já está tratando disso e dá exemplos das palavras todas. Mostra aí onde é que a pessoa acha, por favor. Tem o telefone da Epígrafe Livraria, que eles enviam para você o livro, 45 35 25 0867. Tem o nome o título do livro aí? O título aqui não tenho. Mas você liga para lá e pergunta, que é o livro da Marina Tomás e Antônio Caguari. Não tem problema. Tá certo. Oi? É manual de redação e estilística. Manual de redação e estilística. Não tem manual, é só. Isso aí. É sem manual, é só redação e estilística. É isso aí, ó. A câmera está estendendo? Passou? Passou para lá? Aqui. Passou?
Ah, mas está para... Ah, é aquela câmera lá, será? Que eles estão usando? Não, aqui, ó. É difícil. Ó, aqui. Enfim, vamos brincar de tecnologia. Mas fala aí. Valdo, aqui na página 6 você falou do cientista. Esse servilismo do cientista, eu confirmei isso com um farto material de pesquisa, que ele serviu aos seus financiadores. Ele faz a pesquisa de acordo com os interesses dos financiadores, que são as grandes corporações. Tem um certo ponto que não pode nem perguntar para que é aquilo. Isso é que é o pior da história. Então, por exemplo, você vai lá, você começa a fazer a pesquisa de alguma coisa e você não sabe. Lá no fundo, aquilo é para fazer uma arma, para matar os outros. Você está colaborando para matar os outros, você nem sabe disso. E nos Estados Unidos... Esse é o tecnicista que chama, é o tecnicista. Nos Estados Unidos e outros países, quem financia mais é o belicismo que financia o cientista. Isso é comprovado por pesquisa. E o Pentágono está atrás disso. Agora... E são os judeus também de Israel que estão tomando conta lá da história, porque eles são belicistas. Né? Vocês viram que mataram uma porção de gente, o mundo inteiro está reclamando, não resolve nada. Eles já fizeram isso várias vezes, ninguém tomou providência, porque os americanos não falam nada. Eles passam a mão, a coberta. Agora, ó, esse Obama não está valendo nada, não é? Se fosse, então, teria tomado alguma providência. Ele é confirmado por pesquisa. A Hillary está lá só para repetir o que eles mandam. O Pentágono fala, ela repete. A Hillary. Eu pesquisei em livro, farto material. Eles são financiados. Os financiadores mandam na pesquisa deles. Lógico. E tem muita coisa de belicismo. Tem razão, dentro do capitalismo selvagem, está certíssimo. Agora eu queria que você aprofundasse essa coisa da pesquisa participativa. O que ocorre? A pesquisa é o seguinte, o que eu sempre falei é o seguinte, essas pessoas que fazem a ciência convencional, ou que dirigem, pesquisam, tem muita gente muito boa, fora de série, verdadeiros gênios, são muito, têm boa vontade, têm boa intenção, mas eles não têm discernimento nenhum quanto à inteligência evolutiva. Então eles não sabem nada, nem de inteligência evolutiva, nem de parapsiquismo, nem do processo do energossoma, o corpo do processo da energia nossa. Então o que se passa? Uma pessoa vai fazer pesquisa. Só de fazer evocação daquele tema, das condições que vão ser, quem é que vai entrar naquilo, a pessoa já esterilizou a energia. Na hora que ela esterilizou, aquela energia dela já começa a se manifestar na pesquisa. Ele está participando da pesquisa, inevitavelmente, a partir disso. Mas o tempo todo ele está. Então, eles querem tirar isso para que a pesquisa seja a mais pura possível, a mais isenta, a mais virgem, a mais límpida, a mais sem graça possível da influência do egão, da intrasubjetividade da pessoa no assunto. Mas veja, isso tudo é bobagem, é tolice. Na prática, isso não funciona. Agora veja, eles da ciência, dentro do processo da ciência, o princípio é esse. Nós temos que estudar tudo que aparece. É o cosmos, tudo que tem. Agora veja, eles não estudam isso, não adianta nada. Por isso que eu falo, é a ciência da eletronótica. O que é eletronáutica? Eletronáutica quer dizer, são os psicóticos do nêutron, do elétron. Está entendendo? Psicóticos. Gente, ninguém nunca deu a definição tão exata da ciência e do cientista como eu dou. Me perdoa. Até hoje eu não vi nenhuma. Se tivesse uma melhor que a minha, já teria substituído. Eletronáutica. Os psicóticos do elétron. É perfeito. É justamente isso. Ele só olha o elétron, não vê mais nada. Agora, o melhor da história. O elétron é a base do processo. Mas veja, não é tudo. A consciência deles é superior ao elétron. A energia é superior ao elétron. O parapsiquismo é superior ao elétron. Então, veja, uma perda de oportunidades, de tempo, de companhias, de tudo.
E não tem jeito. Agora veja, isso já vão para mais de 200 anos, ou seja, 2 séculos. E eu não vejo luz no fim do túnel ainda não. Ou precisa disso. Agora tudo por quê? É um processo de geopolítica. É a política do capitalismo selvagem. Essa participação é mais de ordem parapsíquica. Agora você viu, a pergunta que ele fez aí é muito inteligente. Ele está falando do Swedenborg e do Tesla. Realmente, eles foram fazer isso que eu estou fazendo. Ou seja, começaram a falar em parapsiquismo. Eles ficaram esquecidos. Agora também, né, o Swedenborg errou muito. Ele caiu de 4. Entrou na síndrome do Swedenborg. Quer dizer, esqueceu toda a racionalidade dele para outras coisas. E o Tesla, ele sofreu tanta pressão que ele já estava com um jeito de doido. Aquilo ali piorou a situação dele. Os eventos todos de graça para o povo. Então, veja. Cidade de graça para o povo. Pois é. E é o que eu também desejo fazer com as coisas todas, o tempo todo aqui, que é difícil. Esse foi o maior problema dele. Dar de graça. Problemão. Estados Unidos. Pois é, nos Estados Unidos. Agora veja, como é que é possível? Bom, Seu dinheiro é superior ao meu? Seu dinheiro tem mais valor do que o meu? Ele é diferente do meu? É assim que eles perguntam. Valdo, só na questão dos filósofos franceses aqui, foi até uma homenagem lá ao Edgar Morin, que ele era stalinista na época da resistência, depois se tornou contra todo esse processo aqui. O Morin é muito inteligente, mas ele também vai mudando com o tempo. Ele também defendeu muita coisa da igreja, depois começou a mudar. Ele faz força. E outra coisa, ele tem muitas ideias e princípios interessantes para a gente estudar o Morin. Eu já trouxe muita coisa dele aqui. Valdo, aqui na caracterologia, os 4 exemplos que você coloca, 3 fazem referência à questão da esquerda, né? Mais de uma posição política esquerda. Porque é o que manda mais aí nessas bobagens. A minha pergunta é, os esquerdistas, de uma forma geral, têm uma propensão maior a esse aniquilamento do pesquisador? Porque isso tanto ocorre da direita quanto da esquerda. Não, eles têm uma propensão maior a matar os outros e aniquilar qualquer um que vem contra eles. Olha o que aconteceu já. Olha o que o excelentíssimo senhor Dom Fidel Castro Ruiz, ele faz isso. Lembra do Paredão? Até hoje eles estão matando gente. Há pouco tempo eles não mataram os caras que estavam saindo lá. É coisa óbvia. Mas não contra. Agora, o problema é que eles vêm contra tudo. É contra todo mundo que está contra eles. Passou na frente, eles metem fogo. Mas, por exemplo, ocorreram também, e ocorrem ditaduras de direita, né? Sim, mas o processo é que esses aqui que eu estou dando como exemplo, me perdoa, Partido dos Trabalhadores, é esquerdista. Fidel Castro, é esquerdista. Não há dúvida sobre isso. O que você vai fazer? É o jeito. E por que, Valdo, você acha que a esquerda, de uma forma geral, tem essa propensão a matar? Porque eles é que estão mandando na universidade. O Brasil está tudo sendo mandado pelos esquerdistas. Isso aí é uma droga. E não sou só eu que falo, é um monte de autor que está falando isso por aí. Agora, o problema é que enquanto eles estão lá dentro, eles não podem falar muito nisso, porque senão eles são expurgados. Eles mandam para a rua. A situação é essa. Esquerdismo é isso. É só perguntar para essa turma que conhece isso aí mais direto. Valdo. Ou a nossa chefe aí, às vezes, quer falar alguma coisa sobre isso. O negócio é sério. Valdo, os orientadores de mestrado, de maneira geral, eles têm essa linha. Eles lavam as cabeças dos mestrandos com essas posturas de esquerda. Esse esquerdismo. Vamos ver agora o que vai acontecer com o Nila. Vocês vão querer levar mesmo, isso que muita gente tem falado, que é o processo de fazer uma ditadura sindicalista na América Latina. Caminhando, né? Se eles entrarem nisso, isso aí é pior. Então, vamos ver o Ford de São Paulo, é o Nila, a ditadura sindicalista é o Nila, os esquerdistas é o Nila, o processo, enfim, como é que nós estamos nisso. E vamos ver lá dentro, onde é que entra o Lula nessa história, o Fidel Castro, o Chaves, quer dizer, a chave básica hoje está com Chaves, né, essa história. Vamos ver o que vai dar. Agora, eles estão com muito dinheiro para fazer isso tudo,
Vamos ver. Na UNILA, para mim, deve ter um local desse tipo aqui nosso, para debate. Mas não pode chegar também peremptório com a coisa. Vamos ver o que vai dar. Então, nós vamos ter, em Foz do Iguaçu, através da UNILA, um campo de debate violento daqui para frente. Eu acho. Isso aí vai acender os ânimos. Matéria de debate. Refutaciologia, confutaciologia, debate. Porque vão liquidar com a opção de coisa por um lado e por outro. Mas o Ford de São Paulo, esse sindicalismo que estão tentando, esquerdismo besteral que tem no Brasil, besterol político do Brasil, isso vai ser besterol político, lembra dessa? Valdo, esse é que é o caminho. E você acha que há assim, algum risco de um revivalismo daquele período da UNB? Não, já está vendo esse caso do Lula com o PT. Aqui, eu digo, não Lula. Já, sim. Mas agora, por isso também que os Estados Unidos estão vendo isso aí. Nessa hora, até os Estados Unidos é bom. Nessa hora ajuda. Para segurar a barra, esse negócio do Paraguai, essas coisas todas têm ocorrido. Essas Farc que estão aparecendo no Paraguai, como é que fica isso? Tudo isso tem relação. Outra coisa, o Lula abençoa todo meliante, todo delinquente, todo ilícito, todo cara que seja, não é da esquerda, todo cara que seja do crime. Ele abençoa todo mundo e põe a mão. Pois é, ele aumentou. Pois é. Aqui na caracterologia, Valdo, a gente pode considerar esses exemplos que você deu de bifrontismo também? Pode considerar? Aqui na caracterologia que você deu, cientistas, filósofos, intelectuais e artistas, é uma conduta de bifrontismo disso aí? De negação também da multidimensionalidade? Mas não é bem de bifrontismo, não. Por exemplo, a hora que aquele nosso cantor, compositor e escritor defende o Fidel Castro, não está com bifrontismo, não. Ele está querendo exaltar a pessoa dele, fazendo autopromoção. É isso que eu vejo, a autopromoção. O artista é doido com autopromoção, você sabe disso. A Lucélia Santos também, aquela atriz, ela tem assim, uma grande admiração pelo Fidel, ela foi a Cuba, trabalhou com ele, tirou mil fotos, fez filme. Agora, gente, me perdoa, mas todo mundo que tem isso, risca do Cadirnim não vale nada, né? É tudo, está trabalhando como com os réus, hein? Não vale. Fidel Castro, não dá. Mas, professor Valdo, em Medianeira tem pessoas, inclusive uma pessoa que veio aqui, que já que o senhor conversou com ela, que o senhor disse que ela é uma médium poderosa, que o senhor gostaria dela do lado para um décimo curso, ela foi para Cuba, fez curso de guerrilha. Ela e o marido dela. Pois é. Agora, tudo é porque a pessoa quer se mostrar, é o passado, são os publicistas. Agora, você olha que às vezes é com os réus. Com os réus ressomada. E as filhas, todo mundo teve problema, porque o povo em geral, eles foram assim, ficaram meio de lado, né? E as filhas, a filha quando teve problema, aquela que voltou da Itália na época, agora, não o que eu acho emprego, engraçado, né? É o seguinte, observa bem, Cecília, você que estuda muito isso. O Lula entrou na onda e no vácuo criado pelo Fernando Henrique. Segurou a parte mais importante, que é o processo da economia. Roubou uma opção de coisa através do Partido dos Trabalhadores, mensalão, e está ainda até hoje desviando dinheiro. Mas o Brasil cresceu, aumentou a população, o processo da indústria cresceu, independente dele, Lula. O negócio já vinha, mas aquilo apareceu na mão dele. Então agora tem duas coisas. Ele tem feito força para ajudar o povo mais pobre. Isso aí é um fato. Isso é óbvio. Mas isso era inevitável e teria que ser feito, porque o Brasil está ficando cada vez mais rico e está começando a aparecer. Nós estamos vivendo a época da fartura, com a opção de coisa aqui. Está aparecendo naquela época, antes de 1973, antes do processo do boom do petróleo, aquela coisa toda negativa que deu. Ali houve uma expansão. Atualmente, esse ano, a situação está assim, mais ou menos no Brasil, do jeito que foi. Em 72, por exemplo, 71, aquilo ali. Agora, o que é que se passa com isso? Esse povo está tudo com problema. Ao mesmo tempo que o Brasil melhora, enriquece, eles querem voltar para falar na miséria. Eles não têm tanta miséria, tanta fome para falar mais. Então,
aqui. É por isso que ele entrou no processo internacional, que aqui já não tem muito argumento mais para mexer, não. Aí onde o senhor comentou... Está entendendo o que eu quero dizer? Agora, isso é inevitável, por causa do crescimento. Ontem o senhor comentou na tertúlia que o Lula deu uma dentro no comentário que ele fez, que tem que promover a paz, mas não a guerra. O problema é que ele agora quer se apresentar como pacifista. Porque quer ficar ou conselheiro da ONU pacifista, mas está colocando uma guerrilheira para substituí-lo. Uma guerrilheira para substituir. Quer dizer, ele não tem coerência em nada, né? De muita coisa não há coerência. A coerência única é as bobagens de aparecer, dominar e ser santo, né? É o santo político do Brasil atualmente. Mas eu acho que o único jeito da gente melhorar essa lista é todo mundo mandar energia positiva para o cérebro para ver se ele deslancha alguma coisa e tem umas ideias felizes. Agora, eu acho que, no fundo, eu acho muito difícil fazer isso tudo que eles querem. Sabe por quê? O Brasil já está com quase 200 milhões de habitantes. Isso aí... Um nível desse não dá para fazer isso mais, não. A situação é muito difícil. O Brasil não é mais. Vocês pensam bem, na época da guerra, em 1944, o Brasil tinha mais ou menos 44 milhões de habitantes. Hoje, isso passou para quase 400% mais. Está muito difícil de ir contra isso. É muita gente. Outra coisa, esse consumismo, esse povo todo, o povo não quer deixar disso. O próprio governo aciona os problemas de consumismo, né? Isso também aí, como é que é? O povo vai deixar isso? Sim, mas até onde ele vai Alguém vai reagir lá pelas tantas. Então a perspectiva que nós temos do futuro vai ser bem negra? Jeito. O negócio é esse. Agora vamos ver o que é que vai dar, mas... Outra coisa, tem documento de tudo. A mídia tem falado, os autores têm falado, e não há reação, não há oposição à altura, não tem nada no Brasil. Está uma pasmaceira. A situação é essa. Sim, mas agora estão questionando até que ponto ele agora já foi multado 4 vezes, agora está na 5ª, na 6ª, já está sendo processado. Então, mas até onde? Uma altura, a gente faz tantas vezes uma coisa ruim, mas ele tem que ter um bom castigo. Não, o que é duro é o problema da lei, né? Eles já estão começando a descumprir a lei. Isso é que é ruim. Quando o negócio fica assim taxativo, é muito ruim. Mas eles é o jogo dos poderes, infiltrar um poder contra o outro. Isso aí é que tem que ver o que vai acontecer. Mas eles estão infiltrados em tudo, esses 20 anos, eles tiveram tempo de formar advogados, juízes e tudo. Eles estão infiltrados, o pior é isso aqui, ó. Estão infiltrados por isso. Das drogas, né? O negócio é sério, com dinheiro. Fazer o quê? Agora aqui, gente, tem pessoas que conseguem mentalizar o EV, mas não conseguem senti-lo fisicamente. E ficam em dúvida se o mesmo está realmente acontecendo ou está só na imaginação. A prática muda esse quadro, e é normal ser assim no começo. No meu caso, só consigo o EV no astral. Olha, não incomoda não. Faça o EV e vê o que acontece. Insista, não desista, que você vai chegar lá. Energias liberadas pelo psicossoma através da música pode servir de blindagem? Acho muito difícil. Não é por aí. Acho difícil porque eu vi os negócios do Sansão. Não, o negócio do Sansão que faz hipnose. É hipnose. Isso aí é negativo. Não é por aí, não. Vocês já viram tantas perguntas sobre música esse ano aqui? Essa eu acho que é a 4ª. Eles me fazem. Poderia comentar mais detalhadamente o tópico 2 da caracterologia, a que servilismo o senhor se refere? Tópico 2. A condição do auto-aniquilamento de múltiplos intelectuais da França, permanecendo enceguecido ante os morticínios do stalinismo instaurado por Joseph Stalin, durante décadas depois da Segunda Guerra Mundial, vítimas e exemplos indefensáveis de servilismo no contexto da escola esquerdista de filosofia de Paris. Olha, é só você ver, o servilismo é o seguinte, eles só falavam a favor da coisa e esqueciam. Já tinham notícia dos morticínios, porque o Stalin matou mais do que os nazistas. Milhões de pessoas. Lá no processo dele, lá, a situação toda
da Sibéria e outras coisas mais. Agora, o que se passa? Eles sabiam de tudo isso e se submetiam àquela condição para não dar o contra e seguir dentro do contexto. Para isso, tem uma série de livros sobre isso. Eu trouxe um deles, não faz muito tempo. O que é que tinha o povo depois da Segunda Guerra Mundial? Lembra? Eu trouxe. Tem um francês que escreveu sobre eles mesmos, metendo o pau nessa situação. É um monte deles. Eu não coloquei na bibliografia, mas isso aí até que a gente pode ver uma hora. Existem autores expondo isso, da própria França, da época, com um caso tudo sério. É só procurar que você vai ver isso por aí. Gostaria de saber se o senhor conhece as percepções dos russos, George Gurdjieff e do grande matemático Ouspensky, propagador das ideias do quarto caminho, arte objetiva, autoesquecimento, etc. Conheço, já li tudo que você quiser, em vários idiomas desses caras, tem tudo lá embaixo. Vai lá que você vê. Mas, não recomendo, tá? É muita bobagem que tem no meio. Gurdjieff era um cara meio piradão. Ele gostava das coisas extremas, radicais. Ele gostava de fazer espetáculo. Ele parecia aquele cara do teatro brasileiro que gosta de fazer espetáculo. Aquele... Martínez. Não, é o Zé do Caixão e o Martínez. São os dois. O Brasil é tipo, o Gurdjieff era assim. O senhor poderia explicar o que é coincidência? Coincidência mesmo, a real, não existe. Existe a interatividade dos fatos. Essa interatividade traz a sincronicidade das ocorrências. É bom você estudar, é sincronicidade. Aí você vai entender bem o que quer dizer coincidência, que não existe. Qual a melhor abordagem para ajudar aquelas pessoas que acham que ninguém morre de véspera e devido a isso se arriscam? Quais são as alterações psicológicas das pessoas que fazem vasectomia ou laqueadura? Primeiro, essas primeiras pessoas são pessoas que têm a riscomania. Isso é uma doença da mania, maniologia. É riscomania, você está se arriscando para sentir bem. Então, isso é que eles chamam que é a adrenalina, ele precisa de viver pela adrenalina. Ele não respira, ele usa a adrenalina. Agora, pessoas que fazem vasectomia ou laqueadura, elas fazem uma mutilação do corpo. Toda essa mutilação acaba dando problema cedo ou tarde, é problemático. Agora, tem certos casos, por exemplo, de laqueadura, que é a salpingectomia, que às vezes são bem indicados, conforme o caso. Mas isso é um percentual mínimo. Agora, vasectomia, não tem motivo não. A maioria dos homens faz vasectomia para poder ter as amantes sem criar problema. Amantes e vasectomia, o povo esquece isso. O nome da vasectomia técnico é deferentectomia, lembra disso também. E o nome da laqueadura é salpingectomia. Comparando, eu estou falando que se a pessoa for procurar na internet, o melhor é procurar por aí. Comparando com o pedófilo, um jovem pode ter atração e querer ter contato sexual com uma idosa de 85 anos. Minha filha, tem jovem que quer ter contato até com uma árvore. Eu já vi isso. O cara está fazendo relação com a árvore. Entende isso? E outra coisa, não é aquela árvore lá de Ipanema com Leblon, do canal do... Não, lá do Jardim de Alá, não. Aquela que tem um homem dentro do tronco dela, tem um cara esticado. Aquela é tida até como maldita, etc. Tal. Tem uma série daquelas árvores plantadas lá. Uma vez eu levei um monte de gente, porque eles não admitiram o que eu estava falando. Eu levei lá e falei assim, agora você vai ver. Agora, de noite você lembra dessa árvore. Olha o cara lá dentro. Você vê direitinho o cara lá dentro. Aquilo é natural, é da própria, é o tipo dela. Ela tem até um nome que é de maldição, né? O nome da árvore. Então, eu estou falando aí, é diferente. Não é aquela árvore do Leblon, não. Tá certo? É outra coisa. É árvore normal mesmo. Em Caracterologia, item 3, página 7, intelectuais, o texto, ao referir-se ao mensalão e ligá-lo aos curupiras somente do Partido dos Trabalhadores, causa-me muito estranhamento, pois mensalão já não era um fenômeno cultural? Não. Quem
marcou definitivamente na história do Brasil foi o PT. Outros partidos estariam isentos, livres de acusação? Não, eles desencadearam o negócio, chamaram a atenção. O verbete não se mostra tendencioso, a vovozinha, eu não acho que mostra, não. O problema todo é o seguinte, existe o mensalão, o próprio PT que mexeu com isso não assume, o senhor, excelentíssimo senhor presidente da República, Lula, não assume, ele faz de conta que nunca viu falar nisso. Então, sugestão, deve-se mostrar a realidade da corrupção desse país, mas observar que esse fato é histórico e há um envolvimento de diversos partidos políticos. A questão está na consciência corruptora que ainda não entendeu o processo de cosmoética. Sim, mas escuta, eu recomendo a você o verbete Curupira, que eu já escrevi, lê o verbete inteiro, que a gente está explicando isso tudo que você está querendo. Isso aqui é apenas uma citação. O verbete Curupira, vê aí para mim onde é que está, como é que foi, nós já debatemos daqui. Valdo, o STF acho que mandou uma entrevista para o Lula para ele responder essa questão, se ele sabia ou não sabia. No fundo, depois ele falou, ele tinha sido informado sim, ele respondeu por escrito isso. Então depois ele reconheceu que alguém comentou com ele que existia um mensalão que ele tinha que combater. Isso tem a Veja publicado, isso aí tem nas revistas aí. Depois ele reconheceu. Sei, mas isso... Pois é. Agora ele deve estar fazendo isso porque o DEM também entrou no mensalão, então agora ele pode dividir o crime. Ele já tem cúmplices do crime, é isso? Gente, o processo do mensalão foi todo criado pelo Lula. O Partido dos Trabalhadores foi criado pelo Lula, presta atenção. Outra coisa, o Fórum de São Paulo foi criado pelo Lula e o Fidel Castro. O Lula tem tudo isso. Poderia falar mais sobre a TENEPS 24 horas, lembrando aquele seu caso da faculdade, quando tirou as duas freiras assediadoras. A TENEPS estava funcionando em tempo integral já há muito tempo. O processo que a TENEPS 24 horas comigo sempre funcionou em qualquer lugar que eu fazia, mas não era ainda oficial. O oficial foi um pouco depois disso, mas eu já trabalhava. Eu trabalhava nas aulas, todo lado, porque aonde eu trabalhava tinha que mexer com energia o tempo todo, porque eu vivia no meio do educandário, com aquele monte de escola, faculdade, milhares de alunos, centenas de professores, o negócio era bravo. E só eu que morava lá, eu e a família do Mário, quando estava lá, só, mais ninguém. Até guarda, só tinha um guarda da rua daquele de apitar. Mais nada, não tinha mais nada. Hoje, pensando na minha história de vida, percebo que foi feita de pequenas vitórias e grandes fracassos. Todo mundo é assim. Só que não teve resultado pior porque conhecia a conscienciologia. Estou pensando em escrever um livro com essa abordagem. Como não desistir mesmo sem conquistas? Ou não vencer na vida? Ou, o senhor acha viável? Ou é uma abordagem negativa e possa entrar em alto assédio e abrir uma porta para a vitimização? Não. Você deve escrever tudo que você acha que é importante para esclarecer as pessoas. Agora, o título pode ser melhor. De qualquer maneira, esse título aí está muito grande. É preciso estudar mais para ver um título melhor. O título eu dou contra. Sobre o assunto, não. Vale a pena. Interrompi a TENEPS durante 4 dias porque precisei ir para Olinda. Esse procedimento foi correto? Pergunta para o seu amparador. Não sou eu que vou dizer. Obedeceu aí, tem que ver. Reforçando a pergunta anterior, as consciências sempre obedientes seguiram o caminho correto? Não deveria passar só em planeta mais evoluído, sem sofrimento? Isso não é mais nós, não existe isso. Poderia aprofundar sua visão? Escuta, você está muito por fora em matéria de processo de evolução. Seria bom a primeira coisa você ler um livro que nós temos, que é o Nossa Evolução, que é só procurar aí, qualquer um entende. A primeira coisa é o seguinte, você não evolui sozinho. Você evolui com as outras pessoas. E outra coisa, a gente só evolui renascendo aqui. Na hora que você renasce, já começa as coisas. Outra coisa, como você tem várias vidas, você envolve nisso tudo, e como você era bicho antes, você tem uma porção de trafares, de traços sem virtudes na sua personalidade. Você vem e começa a cometer alguma coisa errada nisso, isso parte para outra vida. E aquilo, então, cria um encadeamento. Esse encadeamento negativo é o que nós chamamos de interprisão grupo kármica. O povo, qualquer princípio consciencial que está em desenvolvimento, começa
lá nas coisas de micro-organismo. Depois vira até outras coisas. E aparece você. Agora, vamos pensar bem como é que é isso. Não tem jeito de acontecer isso que você está querendo. Os princípios conscienciais são criados simples e ignorantes. Acabou. Todo mundo é assim. E outra coisa, pensa no infusório. Aí você já vai ver como é que começa isso. Agora, por exemplo, uma árvore. Você já foi árvore. Como é que fica? Tem gente que ainda é peroba até hoje, dá alergia no povo. Chega perto da pessoa, tem alergia, que é peroba. Eu queria perguntar lá para o nosso povo, onde é que está Já está na hora? Já. Eu estou vendo aqui, ninguém falou nada. Mas é já isso fizemos mesmo? o sorteio, a Sabrina. Já foi feito o sorteio? Já Sabrina tem? e Marlene Roque. Então, eu posso levantar? Pode. Só queremos lembrar as pessoas, verifiquem os celulares se estiverem desligados, por favor.
Foi bem interessante. Logo no início, parecia que vinha a energia, dava um banho assim, e todas aquelas dúvidas, crises, questionamentos que eu não estava conseguindo resolver, se diluíam, ficava mais simples de pensar. Vieram duas pessoas no meu convívio, na minha tela mental. E depois desse turbilhão todo que deu, eu comecei a perceber o ambiente, mas aquele ambiente não me afetava, esse aqui. Tranquilo, assim. Uma paz para poder resolver as coisas. Ou teve alguma coisa que chamou a atenção? A hora que você abriu os olhos aí, agora. Não, tá tranquilo, normal. Normal. Tá. Eu pergunto isso por causa do processo da Dimené. Hoje a Dimené estava forte aqui. A hora que eu abri foi preciso olhar com calma, porque sumiu tudo aí, está tudo branco. Colocaram alvaiade. O ambiente parecia bem assim, tranquilo, bem como fosse de Mené. Eu não vi, mas parecia que dava para perceber, assim, a de Mené. E a doutora, como é que foi? Veio muita ideia, no início, assim, muito cardiochakra, né? Que eu fui pega de surpresa ali. E aí depois foi acalmando o cardiochakra, eu comecei a sentir expansão da energia e muito forte o frontochakra. Meus olhos começaram a mexer, né, pela ativação aqui do frontochakra e o coronochakra. E aí eu comecei a ter a impressão que tinha assim, os amparadores, começou a dar expansão assim, de ideia, aí veio assim, a imagem assim, do cosmos, ideia de intermissivo, aí começava a vir uma série de sequência de ideias, né? De intermissivo, de trabalho. Você tinha que aparecer ideia, né? E é engraçado assim, que depois foi bem gostoso, porque foi dando assim, aquele sentimento de mega fraternismo, e assim, a imagem assim, do planeta, começou a vir da imagem de planeta, de gente, e aí veio depois compromisso, responsabilidade. Devido ao processo de direito dela, é normal que teria que aparecer ideia nessa história, senão como é que é? Porque depois veio essa sequência, assim, de responsabilidade, de compromisso, de gratidão por trabalho, e assim, muita responsabilidade. Justiça. E você, Luiz? Como é que nós fomos? Eu senti que da metade para o final deu uma boa intensificada, assim, parece que daí que o negócio... Quer dizer que a primeira parte deram uma limpeza. Foi isso? Foi. Foi mais a tirar a casca de uma... Na segunda, aí eles depois ofereceram alguma coisa. Foi. E daí eu senti um revigoramento, assim, em geral. Está sentindo bem? Tô. Tá? Entre os mortos e feridos, todos se salvaram aqui, está tudo... Tá? Ela está ótima, ela está sempre bem aí na história. Agora, recebeu algum prêmio, né? Né? Ah, é? Parabéns. Se você sentiu bem, está ótimo. Né? Isso que interessa. Foi você, não é possível, realmente. É porque hoje eu abri mão e eu fui sorteada. Agora, as duas que foram sorteadas vivem porque eles são muito felizes dentro da situação. Todas as duas são muito assim, abertas. Interessante isso. É o dia de hoje. Está a meu favor, né? Me ajudando. Ó, você relaxa bem, todo o corpo, com calma. E mantenha seu espírito autocrítico para você ver o que acontece com você, as vivências, as sensações, as coisas, sabe como é que é? Tudo que ocorre, fica de olho. Isso é importante.
Então, como é que foi? No início teve um pouco do processo, por causa de chakra também, por estar aqui no palco, mas aí logo eu relaxei, descoincidi. Resfriou bastante aqui na parte, mais na parte das pernas. E depois foi me dando um sentimento de gratidão e alegria, assim, uma pacificação íntima, uma alegria que não é muito, a minha alegria normal é muito espalhafatosa. Era aquela coisa assim, bem interna mesmo, uma coisa que eu nunca tinha sentido, um sentimento bem... Então foi isso, achei muito bom. Estou aqui na mega euforia. Foi bom, obrigada. No início, assim, eu percebi um burburinho, então, assim, uma agitação maior. Aí, acho que depois de um certo tempo, parece que foram afastadas as consciências, alguma coisa assim. Diferenças de temperatura, quente, frio, quente, frio. E aí eu percebi, assim, ondas de energia mais intensa que me dava uma certa descoincidência, principalmente na cabeça. Então eu sentia como se eu tivesse, assim, com um balonamento, uma descoincidência muito forte, mas principalmente na cabeça. E quando dava esse estado, novamente, a sensação que eu tinha é que eu ficava assim no vácuo, né? Assim, um silêncio muito grande, e aí eu não sentia mais nada do meu corpo, sabe? Eu ficava totalmente assim, só com a mente. Eu sabia que eu estava consciente, percebendo, assim, mas bem intenso. Isso. Foi rápido? Foi rápido, bem rápido. Mas no início, assim, eu ouvi muito barulho ainda. Aí rapidamente é como se enviasse uma onda de energia, aquilo silenciasse tudo. E aí veio num crescendo, né? Vinham várias ondas de energia. Cada vez que essas ondas de energia me atingiam, eu percebia que eu entrava num estado de coincidência maior, de acalmia maior, de bem-estar maior. Dessa vez tinha aí uns aparelhos ligados. Esse barulho também no processo da percepção. Entende? A hora que vai mexendo, devido ao processo da intermitência da energia. Eu percebia isso, que vinham ondas intermitentes e cada vez mais intensas, assim, E aí ficava, aí vinha uma outra onda maior e permanecia. Ela conhece bem essas coisas, sabe como é que é? Por isso que ela está falando. Verdade. Bem interessante. É por aí. Assim. E doutor, como é que foi? Na realidade, o processo já começou ali em cima, ali. Foi bem interessante, já no anterior. E quando Roberto falou que eu tinha sido escolhido, aí deu 2 banhos intensos de energia e aí ficou essa vibração pelo corpo, né? Assim, tipo como se desse... E conta, o seu filho está por aqui hoje? Emanuel está. Tá? Emanuel? Aí está lá. O papai está com tudo. Como é que você fica? Não, eu sempre estou chateando, você sabe. Então, quando eu sentei aqui, no início, aí começou, como se tivesse um motor vibrando assim, né? E essas ondas que foi percebida, eu percebi, ela vinha de baixo, subia, né? As pernas... Porque o campo foi instalado dessa vez muito assim, de base para cima. Foi de propósito, nem sempre é assim não. Ele vibrava muito aqui as pernas e deu uma hora... Vocês pegaram bem a situação. Uma hora que ele subia... do barulho também que você falou. Ele subia, né? E dava aquela... quer dizer, a euforia mesmo em si, né? O meu filho chegou até a querer, não sei se tremeu mesmo, né? Como se aquilo tremesse, né? E esse sentimento de gratidão e pacificação, né? Eu senti também, percebi bem claro mesmo, né? Aí já próximo ao final foi dando uma acalmada mais nesse processo de vibração, né? Mas foi bem intenso. Das outras vezes que ocorreu aqui a megaforização, que eu participava ali da plateia, eu acho que o campo de hoje, né, tanto da anterior, né, que eu ficava ali e tentava entrar em sintonia, né? Mas isso foi bem intenso hoje, né? Esse processo... Não, mas tá bem intenso, você vem pra cá. Sim, mas lá de cima, quando você saiu da galera. Mas quando eu saí de lá, eu já estava percebendo. Agora, ó, vocês dois sentiram esse processo de gratificação. Sim. Geralmente, quando ocorre isso com a pessoa, porque ela tinha alguma coisa que ela está se refazendo. Está entendendo? Está entendendo.
alguma coisinha que não está muito certa, etc. Então vem a gratificação depois. Você está entendendo? A pessoa, quando pensa nisso, cada onda faz parte do processo consciencial. Eu estou falando para vocês, entende? É como se tivesse alguma coisa que houve a resolução. Alguma coisa, por exemplo, de uma autoculpa, uma coisinha assim atrapalhada, atravessada. Entende? Aí vem aquilo que se chama da gratulatória. É uma condição gratulatória. Você se sente grata ao cosmos. O nome que eu falo é o seguinte: dá vontade de você sair beijando popô de criança. Você está entendendo? Agora, isso geralmente é porque passou o gargalo de alguma coisa que pensa nisso. Quase sempre, às vezes, sabe, o processo todo é por causa de processo de conhecimento, cognição. Cognição a mais, entende? Está vindo, neocognição. Então, cria isso. Mas em que o fenômeno em si da mega-euforização starta essa condição da gratidão? Ele dá pelo seguinte: lá pelas tandas, a pessoa não está muito habituada com aquilo. O nível que chega é superior àquilo que ela tem na média do dia a dia dela. Isso aí, então, pega fundo naquilo que às vezes está até oculto, ou que a pessoa está cobertando, ou que ela está guardando. Mas aquilo que sobrou, tudo vem à tona, aflora. Entendi. Entende? Então, nesse caso aí, os dois que sentiram o processo é o gratulatório. Isso é normal. Isso mostra que passou um gargalo. Alguma coisa foi ultrapassada, sobrepujar o problema. E agora que essa aquilo percepção... overcome, como eu falo, overcome. Entende? E com o processo de energia, essa autoconscientização fica mais clara, é isso? Não, aí não dá o processo gratulatório. É o negócio de beijar popô de criança mesmo. É o que o povo fala que é o mais adequado. É bem em cima do assunto, quer dizer, o máximo que pode ser. Entende? Então você quer abençoar o mundo. Tem gente que dá, os fanáticos com prece, oração, começam a fazer a oração gratulatória, que chama isso. Que geralmente eles fazem. Mas veja, isso tudo é bobagem. O processo todo é a pessoa ver a harmonia que tem e como ela deve fazer para manter essa harmonia daí em diante. Isso é que é importante. Você entendeu, né? O nível. Agora, o ambiente com vocês é fácil. Agora, eu preciso te falar aí com a turma, o Moacir, a turma aí da dinâmica, que quando precisar de doador de energia, é bom vocês pôr. Os três aí estão muito bons para isso. Pensa nisso. Você do povo já sabe, mas eu não sei se os dois aqui já sabem. Se pôr esse cara para frente, vamos dar um jeito nele. Doador de energia. Na dinâmica da Cristina, ela já sabe. Aí é a turma do Moacir com as dinâmicas. Eles às vezes precisam de gente aí. Você está com perfil. Você também dirige lá, né? Às vezes, eu faço com já faz? Uhum. Você está vivo, hein? Está sabendo escolher o povo. Né? É o casting, é o elenco. Ela está sabendo escolher o elenco. Agora, pode pôr o nosso chefe. Vamos ver isso. Ele participa com o Hernandes. Do Hernandes? Então tá bom. Gente, então, entre os mortos e feridos, todos salvados. Agora, com a turma aí da retaguarda, você acha que é retaguarda? A gente pode chamar que vocês estão na retaguarda ou estão na vanguarda? Eu nunca sei, né? Se daí a gente vê como é que é, né? Valdo. Agora aqui. Tem dificuldade em realizar atividades normais a pessoas jovens como eu. Quando frequento festas à noite, por exemplo, fico sentindo mal-estar e já cheguei até a passar mal. A causa disso seria eu não saber lidar com o meu parapsiquismo? Em parte é isso, mas o processo talvez seja o nível das festas que você participa. Tem tóxico? Como é que é a situação? Tem muita gente que fica trollada, grogue ou qualquer coisa nesse sentido. Isso aí é que talvez seja. Agora,
usa o EV e faça desassimilação, que você vai melhorar mais depressa. Sei que as energias são informações, mas não tinha tido aquela evidência delas como tive ontem no laboratório de técnicas energéticas. Os professores emitiam energias para os alunos. Vi uma nuvem azul clara que vinha vindo devagar e me trazia ideias ou pensamentos, mas não acho que essas palavras expressem bem o que a coisa é. Você dá um nome mais abrangente para as ideias e pensamentos transferidos pelo conjunto energético? Não, o problema todo aí é o seguinte, a pessoa vem com conteúdo de certas ideias das verpões, a verdade relativa de ponta. É conteúdo, é a conteudística das verpões. Isso é que você tem que examinar e ver como é que é. Conteúdo. O senhor pode esclarecer porque durante a mega euforização movimenta seus ombros? Não, é o movimento, a opção de coisa. Que eu entro em contração. É o meu corpo todo, às vezes, está lá. Depende do que é e o tipo da energia que está sendo movimentada na hora. Agora, a exteriorização se faz ali enquanto a gente está lá, algumas centenas de vezes. Então, isso aí muda. Principalmente hoje, por exemplo, a exteriorização intermitente é muito séria. Ali entra tudo. Agora, não é só ombro, não. Braço, perna, tudo. E principalmente a cabeça. Quem entra em contração, né, os processos musculares, cabeça, toda, a partir de pineal, os problemas do corono chakra, fonte chakra, tudo isso movimenta. Paulo Quinoa, você comentou ali a questão da gratidão, processo religioso, associou com o processo religioso da oração gratulatória, né? A pessoa que não tem maturidade para se relacionar com esse tipo de sentimento, assim, de se sentir grato e tal. A gratidão, ela necessariamente tem esse tipo de vínculo com o processo de autoculpa ou existe um nível de gratidão que a pessoa realmente mantém isso sem associar com o processo da autoculpa? Não, existe a gratidão sem autoculpa nenhuma. Existe. A pessoa está agradecendo porque recebeu algum benefício, alguma coisa. Isso é normal. Agora, nesses casos, quase sempre, do jeito que tem aqui, tem alguma coisa que estava difícil, ou seja, um trafar, um pequeno erro, algum desvio, que a pessoa consertou. Então, ela alivia, tirou o peso das costas. E a pessoa sente isso. Professor, aqui no ar. Eu gostaria de saber, você falou numa tertúlia outra vez que você fez uma experiência de energização numa universidade americana para doutores. Para quê? Para doutores numa universidade americana, professores. Sim, eu já fiz em mais lugares. Uma delas séria, que o Antônio estava até lá e viu o que eu fiz, foi na Columbia University, em New York, Manhattan. Lá eu tive mais de uma vez. E no fim eles queriam até que eu voltasse lá, mas eu não quis mais, porque só colocava azeitona na empada deles, aquilo não rendia nada para o Instituto, nem para aquilo que eu estava fazendo, eu deixei. Como é que funciona o seu rapport com o Amparo quando você chega num ambiente assim, onde o pessoal é bem cético para fazer esse tipo de trabalho? Não, de sempre, né? Eu mantenho o tempo todo, não me interessa qual lugar, nem a cara do povo. Eu sou o mesmo, vendo as minhas coisas. Estou preparado para o que der e vier a qualquer hora. Isso faz muitas décadas que é assim. Tem? É tanto que, por exemplo, no caso do meu acidente, eu já estava preparado também para qualquer coisa, porque eu estava trabalhando com a cor muito brava. Eu só falei antes do caminhão bater em cima de mim lá. Eu falei assim, esse homem está doido. Mais nada. E ele estava doido mesmo, ele tinha tomado muito pervitin, estava dormindo, tudo indica que era isso. Muito embora teve gente também que aventou a hipótese daquilo ter sido intencional, porque parecia ser uma coisa intencional mesmo, veio para acabar com a gente. Entende? Mas eu acho que não foi, não. Mas isso a gente vai saber, mano. Né? Existem outras dimensões e existe o futuro. Né? A gente vai ver. Tudo fica esclarecido com o tempo. Entende? Mas, de modo geral, vocês se sentiram bem, está todo mundo mais ou menos inteiro, né? Não tem nada, ninguém aos pedaços aí, não tem nada, não é isso? Então, a situação foi boa. Do ponto de vista disso, foi positivo a situação.
Agora, o problema todo é o seguinte, essa mega euforização, a pessoa sente se ela quiser. Uma pessoa pode sentar aí, vocês podem fazer até uma experiência. Numa quinta-feira, você se abre toda. Na outra quinta-feira, você se fecha. Para ver como é que é o processo da energia em relação ao campo. E a gente tem que saber defender-se com as energias ruins, patológicas, e às vezes energias positivas, sadias. Para saber como é que é. Porque senão, nós não sabemos nunca o que é. Uma coisa da outra. Às vezes é bom vocês fazerem uma autodefesa no dia que não. Você escolhe um dia, não. Hoje eu vou me encapsular aqui, não vou sentir nada. Vê se você consegue ficar aí sem sentir nada. Agora, quanto mais desenvolvida seja a pessoa, maior a possibilidade dela passar por isso e ela conseguir superar. Aí depende. Então é bom fazer a experiência. Agora, hoje foi engraçado que as duas que foram escolhidas são pessoas alegres, abertas, sempre sorrindo, o tempo todo. Quer dizer, será que isso é uma característica que eles estão colocando o povo aí? Para puxar o cordão? Quer dizer, será que é um padrão? Eu vou olhar daqui para frente, tem muita gente que tudo é alegre. Então, a gente vê a pessoa alegre, essa vai ser sorteada. Se devia abrir o olho. Quando o senhor falou que às vezes a pessoa sente aquele alívio, que tinha alguma coisa meio mal resolvida, aquilo já estava resolvido e ela ali se deu conta ou a mega euforização ajudou ela a... A mega euforização vem colocar a cereja no bolo. É como se tivesse instituiu, legalizou, está entendendo? Ratificou a condição. É isso que eu quero dizer. Entende? Agora, eu estou falando isso em tese, isso é uma hipótese. Eu não sei se os dois lá eram isso. É o seguinte, às vezes um ou outro ali, ou os dois, já havia sentido essa condição gratulatória há muito tempo. Só veio para chancelar o que já havia. Aí precisa de ver, né? Mas agora o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes isso ocorre a primeira vez de uma maneira assim, profunda, de imersão, de fundamentação da condição. Essas coisas ocorrem. Isso tem. Por isso que eu chamei a atenção para o caso. E os dois sentiram. Né? Os dois. A hora que uma estava falando, ele já estava sentindo, eu vi o jeito dele, ele falando, né, que tava, é a mesma coisa. Depois ele esclareceu direitinho a situação, quer dizer. Eles entraram nesse nível de reação, entende? Agora, gente, o que mais? Pode falar. Professor, o senhor está falando que essa mega euforização pode convalidar também uma aspiração de um gargalo, seria isso? Pode ser, eu voltei para a consciencioterapia há 15 dias, pode ser algo que eu estou trabalhando lá e aí veio para esse banho de loja para poder contribuir com o meu processo? Pode ser, né? A turma lá está trabalhando com vocês na OIC. Tem disso. Pode ser sim. Okay. Vamos nessa. Eu não ia falar, mas eu vou colocar agora em função da repercussão que deu. Eu vim com dor nas costas aqui, cheguei com dor nas costas, no pescoço, saiu na hora. Senti os palmas, assim, a parte das palmas assim, esquentou muito, né? E eu senti um processo parecido com cirurgia mesmo no cardiochakra e no umbilicochakra, muito forte. Olha só, me conta, você sentiu os palmos chakra quente no início, no meio ou no fim? Todo o processo. Ah, sim. Então é porque eles fizeram alguma coisa. É. Quando altera o processo de temperatura é porque está mexendo a torrente circulatória. Sim. Entende como é que é? Fiquei com muito calor. Deu alteração, pois é. Quando é assim é porque fizeram alguma coisa física mesmo. Sim. Aí é tipo cirurgia invisível. Mas deve ter feito alguma coisa. O que você tem atrás na coluna? Não, é uma dor nas costas que vinha de umas 2 semanas, por causa da posição que eu dormia. Aí passou totalmente, saiu, foi embora. E eu estava com isso já há 2 semanas. Olha bem aí como é que é o seu colchão, travesseiro, essa coisa, isso às vezes não pode. Sim. Por causa do processo, principalmente da coluna cervical. Isso afeta o processo da coluna.
Por aí. Tem alguém que está com o microfone aí? Tudo bem? Tudo ok? Cidade dali. Agora, gente, vocês acham que vale a pena seguir com essa mega euforização ou a gente pode parar? O que vocês acham? Vale a pena? Ô João, o que você falar eu sigo. Eu acho que, inclusive, porque eu sou mais teletituliana que ao vivo, né? Mas eu acho que vale a pena, porque a gente, essa sensação que eu senti, você sentia eu sinto em casa do também. Campo, Cida, sentada aí, você sentia a energia do campo? Sim. Mas essa eu também sinto em casa. Mais ou menos igual. Porque a energia não tem espaço nem tempo. Então, se a pessoa ultrapassa a psicologia da cronímica e da... Entende? Eu acho que é válido, aí sim. Melhora. A minha opinião é que é válido. Continuar. Então tá. Se ela falou, a água parou. A chuva parou. Vamos nessa. Mas algum problema aí com vocês sobre esse assunto? Alguém que não entende ou qualquer coisa, ou não entendeu, tem alguma coisa? Tem uma turma nova aí. Vocês podem perguntar para a gente ver o que é que pode esclarecer mais, né? Porque às vezes não deu, né? Eu já assisti, né, pela internet também, deu para perceber energia, mas eu não consegui em nenhum momento ainda pegar como é que é a técnica. Como é que você faz, o que é que você faz energeticamente para gerar a megaforização? Eu exteriorizo a energia e acabou. E envolvo a pessoa que está ali. O meu problema é a cobaia que está lá. Mas você pode exteriorizar com como outras se eu intenções. Colocasse a pessoa junto comigo, dentro do campo de energia mais seriamente. O resto é rebarba, é aquilo que dá dividendo, é consequência, é efeito. Mas não tem nenhum diferencial nessa exteriorização? Diferencial, porque às vezes você pode exteriorizar para fazer outro tipo de assistência e a pessoa não sente essa Não, mas nessa aí não. Nessa aí eu mando todos os cachorros. Como? Mando todos os cachorros do canil em cima da pessoa. Eu envolvo a pessoa, eu faço encapsulamento com ela. Entende? E intencionalidade, algum outro sentimento, você gera alguma outra coisa? Não, é só o processo, é energia, não quero saber disso. Mais um. Agora, para fazer a auto-megaforização, o que é que eu preciso fazer eu comigo? Isso é aquele cara que fala, né? Quando tem o barulho de ar-condicionado, qualquer coisa, barulho de chuveiro, barulho de água na torneira, umas coisas assim, você pode ver que parece que a torneira fala para você. Um deles é o mais um. Mais um. Entende? Evaldo, mas para eu fazer comigo, eu sozinha, o que é que eu preciso fazer? Você entrar no campo, né? Ficar passiva, ativa. Não, mas assim, eu em casa, eu não tem campo, eu tenho que criar um campo. A mesma coisa. Você entra e vê o que está acontecendo. Pensa como é que é aqui, etc. Às vezes mentalizar é bom. Não, mas, a pessoa assim, eu não estou vendo a tertúlia. Não, você é o EV, te vira. Isso aí é EV. Ajuda aí. Faça o EV que você vai acabar chegando um dia na mega euforização. Faz o EV. Professor. Agora, aqui o processo é de assimilação simpática do campo. Professor, aqui no B. A mega euforização, o que o senhor faz ali na frente? Exterioriza? Só administra a energia que está ali? Eu faço a mega euforização, para mim, envolvendo a pessoa que é a cobaia que foi sorteada. O mais é o mais. Mas é resultado do próprio campo que é instalado através disso. Então, agora, essa questão com a pessoa, eu envolvo tudo. É aquilo que eu estou falando. Eu coloco a Itaipu em cima. Na sua psicosfera. A usina inteira, tudo que eu tenho. Entende como é que é? Sim. Agora, os amparadores ajudam. Tem processo de central extrafísica, depende da hora. Hoje, por exemplo, aqui está muito fácil, né? Hoje está. Era mais ou menos 12 e 17. Não foi 1 e 17, não. 12, 17, 17, 18, eu olhei no relógio. Eles deram um banho de energia geral aí. Alguém deve ter percebido isso. Eles deram um banho, limparam uma opção de coisa e tal, como se estivesse preparando o palco para o cenário, para o trabalho. Sim.
Aí hoje foi mais cedo. Foi depois do meio-dia. A gente pode fazer isso. Um dia desse foi 1 hora depois. Hoje não, hoje foi mais cedo. É mais ou menos assim, meio-dia e 18, por aí. Tipo, o senhor tem que sentir uma mega euforização para poder passar isso para a pessoa? Porque o problema é meu, né? Eu sou a central do processo aqui, é o pivô, a mola da história, o motor. Eu estou comandando o processo. E se eu quiser fazer isso com alguém, fazer alguém sentir isso, se eu quiser epicentrar esse processo? A gente faz qualquer pessoa sentir. Mas agora, se é de casca grossa, demora mais. Esse é o motivo, por exemplo, que eu pegava uma pessoa que era casca grossa, cientista, por exemplo, trazia perto de mim para ele passar comigo 48 horas, aonde eu ia estar junto. Aí, no segundo dia, ou no terceiro, quando eu via que estava na ponta, aí a gente dava uma geral nele, matéria de energia, acoplamento áurico, tudo isso. E mexia no processo de clarividência do front chakra dele. Quase sempre a pessoa sentia alguma coisa depois. Agora, essas coisas às vezes ocorrem com uma certa, vamos dizer, frequência, de uma maneira rápida, depende da pessoa. Eu já vi também, um grande cientista, eu vi lá em Princeton, nós fomos almoçar os dois, a gente estava almoçando na mesa, então começou a falar de energia. Aí lá pela Santa ele queria saber como é que é aquilo, porque não tinha ideia nenhuma. Eu disse, não, você vai sentir agora, olha só. Joguei energia nele, foi um banho, porque o cara era sensível, eu não estou sabendo de nada, né? Era sensível, ele ficou talhado. Ele queria deixar tudo que eu estava fazendo e vir comigo para o Brasil. Eu falei assim, não tem nada disso. Você vai ficar aqui, vai cumprir o seu destino, suas coisas, porque eu tinha muita responsabilidade lá. Agora o cara mexeu profundamente no processo dele. Ele ainda não tinha tido oportunidade de mexer com energia. Agora, veja, a gente sentado para comer as coisas no restaurante da universidade, aquele negócio todo. Um negócio assim tão espontâneo e quem é que estava esperando aquilo? Bem, professor, durante o processo eu também ouvi vozes, ouvi burburinho e conversa, inclusive eu abri os olhos para ver se vocês tinham começado já o debate ali na frente. E eu já trabalhei como médium psicofônica em centro espírita, talvez essa facilidade de clareaudiência, tem alguma coisa com esse desenvolvimento que eu já tive anteriormente? Pode, isso aí é a mesma coisa, você está seguindo as coisas. Agora, o problema todo é você ver agora as energias com chakras em você. O médium espírita, de modo geral, ele não entende bem do processo dos chakras. Você tem que começar a sentir para ver como é que funciona isso. No começo eu senti o fronto sendo trabalhado. O fronto, às vezes o laringo chakra, o cardio chakra. Depende da pessoa. Agora, você tem que registrar tudo isso. Sim. Para acompanhar com calma, detalhadamente, como é que você sente. Sim, sim. Obrigada. Pode te ajudar muito. Obrigada. Aqui para frente. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 144 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 30 perguntas respondidas online, 43 votos presenciais, 15 votos online. Hoje temos 5 recados. Alcira e Eliel com 5 baia, Marcos, Sessão Pipoca, Sandra, Eventos Júlio, Tamara, Laboratórios, Elmar e Aline, Seminário de Pesquisa. E antes, Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui divulgando o programa Amigos da Enciclopédia e a gente gostaria de comentar com vocês aqui sobre essa campanha, que é o Amigos da Serenidade, uma campanha que a gente está promovendo aqui até o dia 31 de julho, que consiste no seguinte: todas as pessoas que se inscreverem no programa Amigos ou renovarem a sua inscrição vão estar concorrendo a 10 cursos de campo, ou melhor, cursos avançados com EPICONs, que são eles aqui, ó. O curso Práticas do Parapsiquismo Avançado foi doado pelo IPC, é um curso de 10 dias com 2 EPICONs. O curso Balanço Existencial de 2011, o curso da Apex, o ano que vem, durante o Carnaval. O curso 40 Manobras Energéticas, que está ocorrendo uma turma agora, nos meses de maio e junho. E a pessoa que ganhar esta vaga, ela vai, obviamente, receber esse curso na próxima turma, vai entrar no curso na próxima turma. 2 vagas para o curso Lexicologia, que também, da mesma forma, são cursos que vão ocorrer a partir do 2º semestre do ano que vem.
uma vaga no curso ECP1, ECP2, no aquaplamentário, uma vaga no curso Teoria e Prática da Inversão Existencial e também do curso da pré-IC de Pesquisologia que foi doado para nós. Nós estamos com o site aqui online, tá? A gente vai mostrar para vocês um recurso do programa Amigos da Enciclopédia, que é o Holoserver, muita gente não conhece. Tá? O Holoserver é um site de pesquisa da enciclopédia e nós disponibilizamos duas ferramentas para quem é amigo da enciclopédia, a Bibliomática e a Holoteca. Hoje nós temos 320 amigos, vocês estão vendo ali, ó, número total de amigos hoje. Nós já entramos então aqui no Holoserver, então vamos lá em Bibliomática. Vamos colocar uma palavra que é serenidade. Vamos ver quantas citações tem a palavra serenidade. Então hoje são 17 obras de pesquisa, incluindo, ali ó, a pessoa vê inclusive as obras, ó, são 197 citações e embaixo tem as obras, 100 testes de conscienciometria, 200 teáticas, 700 experimentos, inclui a enciclopédia, os 1000 verbetes, o Reurbanizatus, o Pacíficos, e a partir desse find, desse comando de busca, a pessoa pesquisa no parágrafo do livro. E aí vem o capítulo, a página, e a pesquisa então ela é totalmente otimizada. Então não tem mais aquela necessidade de sair abrindo todos os livros num primeiro momento. Você faz uma filtragem, usa isso como guia e depois vai na sua biblioteca e finaliza a sua pesquisa. Então, convidamos a todos a renovar a sua inscrição. São aproximadamente 140 inscrições que expiram nos meses de junho, julho e início de agosto. Então é bastante gente e nós gostaríamos de dar todo o estímulo possível para que a pessoa faça a sua renovação e continue participando do programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Aqui nós vamos dar cursos, nós estamos oferecendo a vocês o curso com 5 cobaia, tá? Voluntária. E aí nós estamos com uma promoção para o Dia dos Namorados, que é dia 12 de junho, que é sábado que vem. Nós vamos sortear um com 5 cobaia, para a pessoa, uma pessoa só que pode depois trazer não só o namorado, ou a sua dupla, ou um parente, ou um amigo, para estar participando também do Cursinho Cobaia. Existem duas formas de estar participando. Existe uma lista de presença ali fora, antes da tertúlia, que você pode colocar o seu nome ou mandar via e-mail para o link da pergunta da tertúlia, onde você coloca o assunto Cursinho Cobaia, o seu nome, e aí nós vamos estar em contato com vocês para estar participando desse sorteio, que vai acontecer no dia 12 de junho, sábado que vem. A Roseli vai falar mais sobre a Cursinho Cobaia. O curso Cursinho Cobaia Voluntária do Conscienciograma é um curso que propicia um ambiente de interconfiança otimizado para a autoexposição e o despojamento para a interassistência, o fato de você dar feedback e receber feedback. E a conscienciometria é para quem quer mudar de patamar evolutivo. Informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Então, gente, final de semana está chegando, né? O pessoal está me perguntando se vai ter filme, se não vai ter domingo. A gente está tentando resolver ainda esse final de semana, para esse final de semana, os problemas, tá? A gente divulga até sábado de tarde aí, se vai ter ou não. Tem uma chance pequena, mas de qualquer forma o filme já está escolhido. Creation, tá? Que é a vida e obra de Charles Darwin. Então até sábado a gente divulga melhor. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar mais uma vez os cursos de inverno e vamos dar destaque para o curso Mega Fenomenologia e Despecificidade do professor Valdo, é um curso inédito que vai ocorrer no dia 16 de julho. Esse curso ele abre a 3ª jornada de Parapercepciologia e o primeiro fórum de pesquisas das dinâmicas parapsíquicas, que são do dia 16 a 18. E hoje nós gostaríamos de aproveitar a presença dos pesquisadores de São Paulo, os professores Marco e a professora Nilce. Eles vão falar um pouco do que eles vão apresentar nesse dia. Boa tarde a todos. Eu e a professora Nilce vamos trazer aqui para a discussão um artigo que propõe a pesquisa no curso CP2. Então, para isso, a gente vai apresentar uma metodologia para registro das parapercepções, para, a partir desses registros, reunir informações para pesquisas posteriores. Tá, e aguardamos a presença de todos vocês.
Maiores informações, vocês podem acessar o site www.caec.org.br. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de informar a vocês que o Laboratório de Mobilidade Física Vígio continua interditado para reforma. O ar-condicionado do laboratório de Proex já foi adquirido, ele foi encomendado, ainda não chegou, mas vai chegar provavelmente nessa semana. E também gostaria de pedir voluntários para os laboratórios do CAEC que nós estamos necessitando, certo? E então eu vou ficar ali na frente do tertuliário ao final da tertúlia, e quem estiver interessado em voluntariar nos laboratórios, por favor, me procure. Obrigada. Boa tarde. Estou divulgando o seminário de pesquisas do IIPC, que vai ocorrer agora no dia 5 de junho, às 15 horas, na sede do IPC, na rua Rui Barbosa, 820, na sala 804. Os temas deste seminário serão criticidade sadia, com o professor Cláudio Monteiro, e o tema seguinte é ataraxia e pacificação consciencial, com o professor Elmar Andrade. Maiores informações no telefone 3028-0282. O evento ocorre neste sábado, às 15 horas. O verbete eleito para amanhã foi substituição programada, especialidade intrafisicologia. Obrigada, boa tarde a todos.